Graças a Deus, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa paz reine no seu coração, te promovendo paz, te promovendo esperança, porque a paz de Deus é aquela certeza, é aquela prova de que o nosso Deus está no controle da nossa vida. Não é fácil você ter paz em ambiente onde você está vivendo um problema normalmente. Mas é preciso a gente colocar nesse momento da nossa vida a principal pessoa invisível. Temos que colocar Ele no mais profundo, no mais íntimo do nosso coração através da fé. Eu quero desejar um forte abraço a todos que nos acompanham, de perto, de longe, você do Brasil e do mundo, pessoas que nos acompanham da África, também de Portugal. Um abraço aos nossos amigos aí de Portugal, que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um forte abraço a algumas pessoas que estão aí nos acompanhando de Portugal. Volta e meia temos pessoas mandando aqui orações, pedindo, Um abraço à dona Lutengarda. Ela sempre diz assim: beijinhos, pastores. Dona Lutengarda, mulher de Deus, perseverando. Desde quando nós abrimos a igreja em Portugal, em 2008, ela estava lá. Dona Lourdes também e outras pessoas que nos acompanham. O doutor Vitor, que Deus abençoe a todos, e os demais que de repente não estão na nossa rede social, mas que nos acompanha através da nossa rede, ou através do YouTube. Que Deus abençoe poderosamente. E eu declaro a sua saúde, declaro a sua vitória no poderoso nome de Jesus. E você que nos acompanha de outros lugares, de outros países, Tem muitos brasileiros que nos acompanham dos Estados Unidos, da Bélgica, da Alemanha, da Suíça, da África, A língua portuguesa, ela, se não me falha a memória, ela constitui de 9 países que falam a língua portuguesa, E o derivado do português. Na verdade, português, quem fala é os portugueses. Portugal, nós falamos um português abrasileirado, Costumo dizer que falamos brasileiro, mas é muito bem aceito o nosso português fora. As pessoas amam a expressão brasileira, tanto em Portugal como na África. Eu falo experiência própria, até mesmo em países hispanos, as pessoas dizem: me gusta os brasileiros, me gusta a língua brasileira. É verdade, é uma língua abençoada por Deus. Eu me sinto feliz, me sinto uma pessoa privilegiada ser de Por mais que a gente tenha todas essas crises e problemas no nosso país, eu me orgulho de ser brasileiro, de morar num país abençoado por Deus. Costumo dizer que o Brasil, eu posso estar equivocado, mas na maioria das pessoas que a gente conversa, dialoga, pessoas que já viajaram a outros países, pode ter muitas coisas bonitas nos outros países, mas não tem um país igual o nosso, com tamanha diversidade de tudo, Fauna, flora e tudo, Nós temos um país abençoado. Hoje eu quero fazer uma oração pela nação brasileira. Sinto no meu espírito isso. A nação brasileira, que ela não pertence a um homem, a 2 homens, a 10 homens ou um grupo de pessoas. Ela pertence ao Deus que criou e a nação que Ele escolheu para a sua herança. E eu vou estar num propósito de jejum a partir do dia 2, juntamente com vários irmãos que estão nessa missão, de jejuar e orar pelo Brasil até o dia 2 de outubro. Pedindo a Deus que Deus abençoe o futuro do Brasil, Deus abençoe as eleições que teremos pela frente, porque nós fazemos parte
do futuro do nosso país. Não podemos ser negligentes, não estou usando aqui a televisão para fazer o comício, não sou cabo eleitoral, mas estou falando de responsabilidade civil, responsabilidade como brasileiro, acima de tudo, como brasileiro e como cristão, acima de tudo. Temos responsabilidade. Eu tenho dito, repetido isso várias vezes, que muitas são as pessoas que deixam tudo para Deus fazer. Deus é que sabe, seja o que Deus quiser. Se a coisa dá errada, foi Deus. Se a coisa dá certa, o fulano me ajudou. Não, eu sou fera. Não tem, eu sou 10. Então, veja você, né, essas incoerências de irresponsabilidade, muitas vezes nossa. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, como está no livro de Gênesis, na Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e Deus fez o homem conforme Deus, e disse assim, tenha ele domínio, deu a ele, tenha ele domínio. Domínio é poder, é autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rasteja pela terra. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou com um desígnio, com um propósito. E Deus deu ao homem domínio, autoridade sobre toda a terra. Ok? Tanto é que quando o homem perdeu essa autoridade por não obedecer à voz de Deus, por não fazer o que Deus havia lhe ordenado, a terra veio a virar um caos. Começaram a acontecer os caos na família, as brigas, as mortes. Enfim, o homem passou a se corromper. A história fala sobre isso. Deus chegou ao ponto de ter dito que se arrependia de ter feito o homem. E enviou um juiz sobre os homens na época de Noé. E Deus poupou Noé e sua família. Não que Deus não tenha dado opção a eles. Deus deu. As pessoas confundem amor com justiça. Deus ama, mas Deus ele é justo, Ele julga conforme as obras de cada um. E Deus levantou Noé naquela época, e que por um espaço de mais de 100 anos, por mais de uma década, Noé esteve construindo uma arca e anunciando, ou pré-anunciando para as pessoas ali, que se arrependesse, que entrasse naquela arca, que viria um juiz, viria um dilúvio. Mas não deram crédito. Os animais, como sempre, submissos à voz de Deus, entraram na arca. E não vem me dizer que isso é história, porque está provado que existiu a arca. Está provado isso. Pessoas que fizeram toda uma procura, pesquisa, já provaram que foi encontrada uma arca lá na Turquia, na época, né? Então é importante a gente crer na Bíblia. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Estou resumindo aqui. Deus deu oportunidade ao homem, mais uma vez, através de Noé, que sobreviveu, porque deu ouvido à sua voz. E Deus, dali, criou uma nova geração, que também, infelizmente, continuou errando. Até que Jesus veio em forma de homem, assumindo a forma humana, assumindo o nosso lugar, e nos deu a oportunidade de reconciliação, de perdão,
através do seu sacrifício, porque ele se fez pecado por nós. Na cruz, Jesus, ele levou sobre si, a Bíblia diz, as nossas dores e foi moído pelas nossas iniquidades. Isaías profetizou a obra que Deus faria através de Jesus. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bom, trazendo aqui um pouco de resumo, quando o Senhor Jesus veio, ele criou a igreja, um povo que pudesse trazer luz aonde havia caos. Os discípulos que seguiam Jesus achavam que Jesus era um revolucionário, como Gengis Khan, como Alexandre o Grande e como Maomé, como aqueles que lutavam por um reino aqui, que usavam das suas armas para poder possuir ou tomar posse de terras e fazer um reinado neste mundo. Mas o Senhor Jesus não veio para fazer um reino neste mundo. Ele veio para fazer um reino espiritual, um reino celestial, porque Jesus não vê o homem como o homem o vê. Jesus vê o homem no lado espiritual. O homem não é você não é o corpo que você tem. Você é o espírito que está dentro desse corpo. Você é isso para Deus. Deus não olha você como o lado estereótipo, ele olha para o que está dentro desse corpo. Foi o que ele criou e colocou aí. Então Deus criou a igreja, para que a igreja se tornasse a autoridade, o poder no mundo, como ele queria e quis, na época que fez o homem, e lhe deu toda a autoridade na terra, o homem havia perdido. Agora, através de Jesus, o homem teria, quando eu falo homem, eu estou generalizando homens e mulheres que crêem nele, teria agora a autoridade de fazer coisas extraordinárias. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 18, ele fala sobre o que for ligado na terra, é ligado nos céus. E está mostrando o poder que a igreja tem de mover os céus através da sua autoridade. O que for ligado na terra, ligado nos céus. O que desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Jesus deu autoridade ao ser humano. Jesus tomou a autoridade em Mateus 28, 20. Jesus diz, toda autoridade no céu e na terra me é dado. Jesus trouxe de volta, desceu ao inferno e tomou das garras do diabo a autoridade que ele tinha na terra e sobre os homens. Toda autoridade, deixa na Bíblia, por favor. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é onde ele dá uma ordem para nós. Nós deveríamos nos ocupar exatamente nisso aí. E isso é a principal missão que Jesus deu a todos que querem pregar o Evangelho. Portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Senhor Jesus restituiu a autoridade que Satanás tirou do homem. No livro de Lucas, no capítulo 19, no capítulo 10, versículo 19, o Senhor Jesus de novo fala dessa autoridade que ele trouxe de volta para aquele que crê. Por isso, a necessidade de conhecer, crer e tomar uma atitude. Lucas 10, 19. Jesus então diz assim, deixa eu ver o 18. Mas lhes disse, eu via Satanás
Mais em cima, por favor. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpente, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, você vê o Senhor Jesus cumprindo a missão dele e restituindo o que nós havíamos perdido. Porque quem é o homem para exercer autoridade sobre um demônio, sobre um espírito das trevas? Isso é ilógico. A ciência não consegue compreender isso. Me lembro que uma vez na igreja foi um cientista para olhar a reunião, e na hora, depois que acabou a reunião, eles ficaram indagando, dizendo que aquilo ali era uma coisa, como é que é? Tem tanto nome que eles dão, é como se fosse o psicológico da pessoa, a emoção. Coitado, não sabe de nada. Então, Jesus nos deu autoridade. Estou resumindo aqui para você ver a autoridade nossa. Nós é que somos responsáveis para restaurar o mundo, tirar ele do caos. Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. O mundo está em trevas, mas ele disse: você, igreja, você que crê, é luz. Você pode mudar, você pode alterar isso através de oração, através de ação, de atitude, fazendo coisas que Jesus faria. Melhor, pode passar para mim. Se eu demorar muito na cama, você pode passar para mim. Ou seja, qual é a nossa responsabilidade como cristão? Fazer um mundo melhor. Eu estou falando de cristão. Tem gente que é religiosa. Tem gente que tem nome de crente, cara de crente, roupa de crente, tá? Parece com crente, tá lá, igual aquela passagem lá em Apocalipse. Tem nome de que está vivo e está morto. Tem gente que tem tudo essa hidromentária, entendeu? Talvez você, não estou jogando direto para ninguém não, e nega a eficácia, nega o amor, nega a misericórdia, olha lá. Com essas tuas obras, que tem nome de quem vive e está morto. Então, a responsabilidade de mudar é nossa, de fazer uma família ser melhor é nossa, de ter um mundo melhor, filhos abençoados, é nosso. Tem gente que deixa para a empregada cuidar do seu filho, educar o seu filho, a televisão educa, entendeu? Os filmes educam, internet educa. Ah, não, vou botar na escolinha porque lá eles vão aprender. Vai aprender o quê? Tudo bem que aprende lá, mas o que você ensina em casa? Entendeu? Estou te falando, nossa responsabilidade. Por que Israel, durante quase 6.000 anos, já vai para 5.782 anos, Israel, eles não perderam a sua identidade? Em tantos problemas que eles tiveram, quase 2.000 anos estão sem templo. Ficaram quase 2.000 anos sem um lugar para morar, sem um país. Agora, em 48, que eles voltaram a ter um país, mas estavam dispersos por vários países. Mas aonde se encontrava judeu, seja ele português, seja ele africano, seja ele japonês, a cultura, eles carregavam aquilo, a essência, entendeu? O ensinamento. Por quê? Porque desde criança, os seus pais formam eles para servir a Deus e ser fiéis a Deus. Eu deixo isso aqui como exemplo. Por isso que não perderam a sua identidade. Tem pessoas que perdem a sua identidade quando vai daqui para outro país. Eu me lembro quando eu fui para Portugal, abri igreja lá, eu ouvi uma pessoa dizer assim: a maioria dos que vêm para cá, atravessa o mar para cá, eles perdem a sua identidade. Muitos vêm do Brasil, frequentavam a igreja lá e tal, aí chega aqui, não encontra a igreja deles, eles se desvirtuam.
eles se desviam, porque não nasceu em Cristo, porque não teve um novo nascimento, não conheceram Jesus, conheceu a igreja, placa A, B, C, D, mas nunca descobriram Jesus da Bíblia, nunca. Desculpa a minha sinceridade, mas é a pura realidade. Eu falo de conhecimento de causa. Como é que a pessoa viaja para outro país, não tem igreja lá, aí eu vou me desviar. Então você é o quê? É fruto de uma ideia de alguém da igreja ou é fruto do que a Bíblia diz? Esse programa que Deus me deu é para ensinar você coisas importantes, inclusive, sobre isso. Nossa responsabilidade como igreja. Nossa responsabilidade de alterar a vida das pessoas. A pessoa que conhecer você, ela tem que ter uma alteração na vida dela. Tem que acontecer algo na vida dela. Ela tem que levar algo de você. Mas não, tem gente que ela não entendeu ainda. Ela quer que só receber. Você vai me dar o quê? Você vai me dar o quê? A Bíblia diz que nós somos fonte de bênção. Nós somos bênção. Nós somos uma árvore frutífera, que as pessoas vão comer do nosso fruto. Somos ramos que damos fruto para alimentar alguém. Então, por que estou falando sobre o Brasil? Porque a pessoa, ela diz que é crente, que é cristão, mas ela não lê a Bíblia, não entende o que ela é, e ela dá o seu direito. Dá o direito, quer dizer, quando você dá o seu direito para alguém, esses dias eu tive que assinar uma procuração que eu dei para alguém resolver algo que eu não posso, um advogado resolver algo que eu não posso resolver para mim. Eu dei uma procuração para ela, autoridade, poder para ela me representar e fazer algo que eu não posso fazer. Olha, se ela for uma pessoa do mal, ela vai me prejudicar. Assim são as pessoas que você um dia vai dar procuração para ela para representar você. Você precisa ter responsabilidade. Você não pode simplesmente dizer assim, Deus vai fazer. Se Deus quiser. Foi Deus, não. Esses dias mesmo eu li aqui uma passagem na Bíblia que diz, eu tenho que guardar esse versículo, estou relaxado nesse versículo, mas eu vou guardar a partir de hoje. Quando a Bíblia diz que os céus são dos céus, o céu dos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Por isso que Jesus, no Pai Nosso, diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Olha lá, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Então uma pessoa não pode... A gente como pessoa, quando eu falo cristã, não estou falando de religião, estou falando de quem crê em Deus. Porque os que não creem em Deus não estão nem aí. São badeneiros mesmo, são bagunceiros mesmo. São agentes do caos. O que nos faz diferenciar das pessoas é a fé. É o temor de Deus, o respeito para com Deus. E essa responsabilidade de representá-lo em amor, em caráter, em fé, em santidade. É isso que Deus quer de cada um de nós. Eu vou chamar imagens, vou chamar testemunhos, milagres, mas eu gostaria que você pensasse nisso. Não deixa para ver o que vai acontecer e depois que acontecer você fala, por que eu não fiz algo antes que acontecesse? Ora a Deus, pede a Deus uma direção. Isso aqui não é religião. Não, futebol e política virou religião. Não, estou falando de responsabilidade que nós temos de fazer dias melhores. Não começa lá não, começa com a gente, no dia a dia, na sua casa, na rua, né? Não quebrar nada, não destruir nada, não roubar o que é dos outros. Até começa com um lixo que você joga às vezes no lugar errado, ninguém está vendo, você joga o lixo lá e polui. Você destrói a sua própria cidade, sua própria vida. Alguém te dá um troco a mais, você passa a mão, você é desonesto. Então pergunte para você mesmo, para onde você está indo?
Há pessoas que ela diz que crê em Deus, mas ela nega Deus. Ela não crê que o que eu falei aqui, o que eu li aqui hoje, Jesus falou assim lá em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias. Ele não mentiu. Todos os dias. Deus é onipresente. Ele está todos os dias. A Bíblia diz que Deus, quanto aos seus olhos, passa por toda a terra. Está lá em 2 Crônicas 16, 9, se não me falha a memória. Seus olhos passam por toda a terra. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Vamos ser igreja, vamos ser responsáveis, vamos ser igreja é representar Jesus. Igreja é ser corpo, o corpo de Jesus. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. E através de você e de mim, das nossas obras, Deus é glorificado. Mais uma vez vou citar uma passagem bíblica aqui, para consolidar o que eu estou te falando, Mateus capítulo 5, no versículo 14 ou 15, onde ele diz, vós sois a luz do mundo, sal da terra, onde fala das obras, que nós iremos mostrar as obras para o mundo, assim brilhem, 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Ora, se você faz uma boa obra e as pessoas não querem ver, tem aqueles que não vê boas obras, vê que você está fazendo algo que ele não está fazendo e ficou inveja de você e quer matar você, como o irmão de Abel viu a boa obra que ele fez e ficou com inveja. Mas se preocupe não, ninguém vai te matar não. E se matar você vai para o lugar que ele não vai, porque crente não morre. Crente não morre. O cristão que realmente crê que Jesus morreu e ressuscitou, ele não morre, morre o corpo. Mas Jesus prometeu que ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Evangelho, para mim, é isso. É você viver essa certeza. O restante disso passa a ser duvidoso ou religião. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Brasil precisa da sua oração. Precisa da sua responsabilidade, do seu compromisso. O Brasil, de um modo geral, há coisas que eu não posso fazer, mas eu vou orar e eu vou agir, para que Deus possa fazer em nome do Senhor Jesus, tá bom? No dia 4 agora, dia 4 de setembro, nossa, está acabando o ano, nós vamos estar, eu e o pastor Ivani, em Guarujá, com o pastor Herberton. Tenho certeza que será uma manhã abençoada, 8 horas da manhã. Um abraço ao povo aí do Guarujá, ansioso para estar aí com todos vocês em nome de Jesus, tá bom? No dia 7 de setembro, o nosso apóstolo Valdemiro Santiago, juntamente com a bispa Francilé, estarão em Salvador, Bahia, numa grande concentração de poder de milagres. Tenho certeza que será maravilhoso o que Deus fará aí na vida de todos que aí comparecerem. Às 9 horas da manhã, o endereço está aí, Boca do Rio, Salvador, tá bom? Todo mundo conhece aí. Quem não conhece, coloca aí do Waze aí e vai para lá, entendeu? Porque o Waze sabe tudo hoje, né? Sabia que eu fui para Portugal, botei lá e lá, vai para o México, tá lá. O Waze é universal, mundial, é tudo, né? Então, não estou fazendo propaganda, não ganho nada do Waze, mas tem sido utilizado por várias pessoas para achar os lugares. Só não coloca o Waze no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, não utilize que tu vai para o lugar que você não quer ir. Sabia disso? É sério. Vai parar na rocinha lá, no Morro do Alemão, você vai só ouvir uma voz, perdeu. Então não coloca, você que vem de fora, não usa o Waze no Rio de Janeiro. Procure um guia, paga um guia e é melhor. Falei alguma besteira? Infelizmente é verdade. Infelizmente, lamentavelmente, é uma parte ruim do nosso país, mas é verdade. Então, vamos ficando por aqui com essa parte. Daqui a pouco eu volto aí
Imagens da Bahia, Salvador, dia 7, 9 horas da manhã, tá bom? E dia 7 de setembro, aqui no Brás, teremos concentração também poderosa com o ministro Almauri. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Se tiver alguma matéria, vamos soltar também no nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos então de milagres, daqui a pouco voltamos. Quem é esse rapaz aí? Meu pai estava morto, o médico desenganou meu pai, falou que só tem 20% do coração, teve 6 AVC, o cérebro dele parou todinho. Hoje meu pai está aqui andando e falando, em nome de Jesus. Eita Deus! Jesus! Meu pai não tinha mais vida não, apóstolo, não tinha mais o que fazer por ele. Aí eu falei, mãe, vamos enterrar o pai. Aí ela falou assim, se Deus existe na vida do apóstolo, o seu pai vai voltar para casa. E hoje meu pai está aqui, apóstolo. Tá andando? Tá andando, falando. Falando? Falando também. Sou filho também. Qual o seu nome, filho? Herbert. Ah, você que é o Herbert? Esse é a chara do outro ali. Filhinho, vocês moram onde? Ferraz de Vasconcelos. Puxa, que milagre grande, né, filho? O médico mandou comprar o caixão ou ele fica em casa vegetando. Ô, papai, você fala? Falo. Quem te curou, papai? Foi Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá me dar um abraço, papai, vem. Vem com ele, filho. Condenado, desenganado. O doutor falou, compra o caixão para ele. A mamãe falou, o Deus do Valdemiro vai trazê-lo de volta. Ei, mamãe de fé, olha, o papai subiu, rapaz. Não, estava na cadeira de roda. Não andava? Não aceitou não, ele levantou. Não andava? Não andava, apóstolo. Não andava. Jejuei 30 dias. Que coisa, hein? A metade do cérebro dele foi todo comido. Tá todos os exames O aqui. médico Foi falou, todo... nunca mais vai falar. A médica falou assim, não tem o que fazer pelo seu pai. Eu falei, você tá falando, mas lá em cima ela... Continua. 4 AVC. Jesus Cristo. Aí, quando foi ver o exame, falou assim, ó, ele teve AVC hemorrágico, mas não tô achando sangue. Eu falei, porque Jesus secou o sangue da cabeça dele. O meu sogro também aconteceu isso aí. E ele queria vir Há hoje, uns apóstolo. 8 ou 10 anos atrás, se eu não me engano. Deus botou uma outra veia para levar o sangue para o cérebro do meu sogro. Botou uma outra. O doutor falou, eu estou tantos anos na medicina, não existe veia nessa parte aqui. Eu falei, não, dele existe, Deus botou, né? Deus é quem faz tudo, Ele faz o que Ele quer fazer. Olha essa família feliz. Eu era drogado, eu usava droga. Os 3 usavam droga. Todos os meus irmãos usavam Esses droga. 3 aqui? Não, eles não. Os irmãos? Irmão, ninguém usa mais Cruz, droga. ainda bem que eu não encontrei vocês, isso era perigoso. Tem um agora, o que usava droga, que é mais perigoso, é gerente de um mercado no Paraná. Esse daqui trabalha por conta do salgado. Trabalha... Que benção. Ele já... Olha que maravilha. Ele tem quantos anos ele tem? Ele tem quantos anos? 72. O senhor está curado. Tô Quem te curado. curou? Jesus. Está falando, está ouvindo. Puxa vida. Filhinhos, deixa eu dar uma toalhinha abençoada para vocês aqui. Amém, apóstolo. Que maravilha, papai está forte. E Obrigado. vai viver muito para contar a história, né, papai? Vai lá, filhinha. Tá lá, bispo. Pode ir. Vai lá com ela, papai. Vai lá com ela. Vai com ela. Deixa ele sozinho, papai. Vai. Vai andando, papai. Você está comprando caixão para o senhor, rapaz. Se comprar caixão para mim, vida é o processo. Deixa eu morrer primeiro para comprar. E mesmo assim, belisca, balança. É só me provocar para ver se eu estou morto mesmo. Porque dependendo do que falar, eu levanto. Deus me livre. Papai. E aí, papai? Tá feliz, né? Vai lá. Glória a Deus. Qual é o seu nome? Fernanda, O que aconteceu, Fernanda? então há 3 anos atrás eu tinha um sonho de comprar um carro, né? E eu falava pro meu esposo,
e meu esposo não queria ir. E eu orando a Deus, e Deus tinha falado comigo já. E esses 3 anos aqui, como passou, parece que passou um dia, porque foi tão rápido que eu já quitei o meu carro. Eu só trabalho como diarista. E ultimamente, como diz, eu tenho que dispensar a faxina, porque eu não tenho dias, as pessoas não querem outra pessoa. Eu indico outra pessoa, eles não se agrada, ele espera ter vaga para eu fazer. Por que será, hein? É Deus. Hã? É Deus, é dizimista, fiel. Por que quando José foi trabalhar na casa de Potifar, Potifar gostou tanto que confiou tudo na mão de José, hein? Porque ele sabia que tudo que ele fazia, o Senhor lhe abençoava. Deus era com José. Está aí o segredo, Deus. E a oportunidade, eu queria que o Senhor profetizasse, porque eu quero já trocar do carro. Até o final do ano eu quero trocar de carro. Já? Já. Que assim seja. Amém? Eu posso. Receba aí, Deus proverá, em nome de Jesus. Vamos lá, glorifica o nome de Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, continuando aqui para os minutos finais da nossa programação. Tem alguns minutos ainda aí, para orar em seu favor, pelo Brasil, pela nação. Mas guarda o teu coração, faça parte desse chamado de oração. Vamos orar pelo Brasil. Quando eu falo orar pelo Brasil, é orar em favor da nação, das autoridades que compõem a nação. Para que Deus coloque pessoas que tema, que respeite realmente a autoridade que Deus deu, né? E que venhamos ter dias melhores. Inclusive a Bíblia manda orar pelas autoridades. Vamos orar pela nossa liderança também espiritual, né? O apóstolo, e todos em nome de Jesus. Lembrando que, aí, intercessões a favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Amor e respeito. Se não houver isso, complica, né? E no dia, voltando só mais uma vez, reforçando aqui, dia 7, o apóstolo do Bispo Santiago, Bispo Francileia, Bispo Jorge Pinheiro, pastora Nina e demais bispos e pastores ali na Bahia, ali em Salvador. Não perca a oportunidade, 9 horas da manhã. E domingo, no Guarujá, eu e a pastora Ivani estaremos aí às 8 horas da manhã. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus e amado Senhor Jesus, quero agradecer por essa oportunidade e quero colocar nas mãos do Senhor, meu Pai, a nossa vida. Mas sabendo que nós somos, tendo consciência que nós somos a autoridade nesta terra. O Senhor mesmo disse, foram suas palavras, e com essa certeza, com essa autoridade, no nome de Jesus, oramos em favor, meu Pai, do Brasil, em favor da nação brasileira, composta com mais de 200 milhões de pessoas. Meu Deus, envia reforços da tua parte, anjos, como o Senhor enviou na época de Daniel, para amarrar, acorrentar o principado, potestade, espíritos malignos que tentam, de uma forma direta ou indireta, Senhor, destruir essa nação. Coloque no coração do teu povo essa responsabilidade como povo que o Senhor escolheu, para que possam eles, meu Pai, ser responsáveis também em tomar decisões sábias. E eu oro por essa pessoa que ora comigo, que está nesse momento, num momento complicado, no leito de dor, ou passando por uma cirurgia, ou submetendo a um tratamento, que o Senhor toque nesse corpo, seja sadio, curado. Toca e remove a dor, a enfermidade. Que haja resposta à oração desta pessoa, meu Pai. Que haja um abrir de portas, prospere o dizimista, o ofertante, os que têm ajudado, colaborado para ajudar com esta obra. Pai, eu os entrego em tuas mãos e eu declaro
todos abençoados, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa essa água, quem beber dela, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Também peço que abençoe as autoridades eclesiásticas, a vida do apóstolo, da bispa, bispos e pastores, autoridade, bispo, ministro Amauri, bispo França, e as demais autoridades que compõem esse ministério. Nos abençoe, nos redime, nos ajude, nos dê direção. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Todos que oram comigo, diga amém. Diga graças a Deus. Fica aqui a minha participação, fica aqui o meu abraço. O abraço do Espírito Santo em você. Um beijão no coração, Deus abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Fique com Deus, uma feliz tarde na presença do Senhor Jesus.